Vamos ficar de pé, nós vamos ler uma escritura que se encontra na primeira epístola do apóstolo São João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, do verso 8 até o versículo 2 do capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, verso 8 até o verso 2 do capítulo 2. E um pequenino tema que eu escolhi nesta noite será assim, o tema será então intitulado Acerto. É o que nós acabamos de cantar, é o que nós vamos ver que o Mombrana, em algumas partes, algumas mensagens tem para nós aqui, e já nós já vamos começar a orar. Amém? Então o tema será Acerto. Todos acharam aí? Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, verso 8 até o verso 2 do capítulo 2, que diz assim, eu gosto muito dessa escritura, irmãos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em vós. Agora, verso 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Verso 2 do capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Querido Deus, só de ler essa escritura já nos conforta, Senhor, mas estamos aqui para continuar nesse culto abençoado e orar a Ti. Deus, vivifica isso em nossos corações, Sua palavra, e que cada irmão, que cada irmã, Senhor, que cada ouvinte possa sentir de perto o cuidado, o amor que o Senhor tem para cada um de nós e também para todo mundo, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos e nos ajude nessa pequena meditação a preparar os nossos corações, nossa mente, nossa alma, enfim, todo o nosso ser, o nosso espírito, para logo mais entrarmos em espírito de oração e creio que vamos ser muitíssimo abençoados por Tuas bênçãos, Senhor. Abençoe a todos nesta noite, no nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Sentai-vos, irmãos. Meus amados irmãos, então nós vemos, se dissermos que não temos pecado, se você falar que não tem pecado, você é mentiroso. Amém? Agora, nós não podemos ter o pecado de incredulidade, né, que é o pecado de morte, tá? Mas essas coisas corriqueiras que o profeta diz que, na verdade, para nós, isso significa errar o alvo. Quando você faz algo que não é coisa grave, você está errando o alvo, né? E quando é coisa grave também, Deus nunca fará com que seus filhos façam algo que eles cruzam a linha da misericórdia. Deus nunca permitirá isso. Poderemos ter muitas coisas, mas não cruzar a linha da misericórdia, tá bom? Mas se confessarmos também os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar também de toda injustiça. Agora, se dissermos que não pecamos, então vamos falar que Deus é mentiroso, porque, né, nós em si, em nós mesmos, nós já, por natureza, nós somos filhos da ira e nós sempre pecamos, falamos coisas que não devíamos, pensamos mal desse, pensamos mal daquele e jogamos direto para outros. Olhamos com um olhar meio assim, meio desprezível às vezes, isso é pecado, amém? É pecado também. E a gente às vezes pensa que pecado só se xingar categoricamente, já falar algo pesado, né? Ou insinuar algo que a pessoa entenda que você está contra ele. Tem tantas coisas que são pecados, meus irmãos. Mas, ó o consolo para nós, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Amém? Para que não pequeis. E se alguém pecar, não é que você vai correr atrás de erro. Tem muitas pessoas que pegam a escritura, então eu posso errar à vontade, depois eu vou lá. Não, não é isso. O cristão não tem esse espírito. Mas se acontecer de falhar, vê? Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a nossa intercessão. Amém? Quer dizer, se pôr no lugar, interceder por você,
diante do Pai. Amém? Jesus Cristo é justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Você sabe que nem Deus é a propiciação dos seus pecados, no sentido? Foi Jesus que morreu. O profeta diz, você deve saber isso, não foi Deus que morreu por você, porque Deus é Espírito, e Jesus foi a carne, aquele Deus estava em Jesus. Então, em parte, nós sabemos que através de Jesus é que nos coloca um vínculo direto para com Deus. Amém? Você nunca pode chegar a Deus sem passar primeiro por esse processo. Processo de aceitar o sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Deus não foi crucificado porque você não pode crucificar o Espírito. Então ele tomou o corpo emprestado, desceu ali da glória e entrou nesse corpo. Amém? E o qual era Jesus. Aí o profeta falando no conselho, alguns irmãos sempre chegavam ali, e ele disse, você volte e acerte isso. Irmãos, nunca deixa as mínimas coisas, nem tampouco as máximas coisas, atormentar a você ao ponto de se dar por vencido e achar que você não precisa confessar para alguém, não precisa chorar diante de alguém, não precisa você sabe, humilhar diante da pessoa que for necessário e acertar com ele. Você deve fazer isso não somente quando você erra contra alguém. Se você perceber que seu irmão, sua irmã errar contra você, você deve ir lá. É isso que a Bíblia nos ensina. Logicamente, por Deus, aquele que errou, ele vai em você. Mas tem gente que é duro. Eles não querem se humilhar, não querem se aceitar. Mas Deus quer que nós sejamos cristãos verdadeiros, né? Então o profeta diz assim, ó, você volte e acerte isso. Então venha. E eu poderei controlar esse demônio, então, veja. É um demônio quando a pessoa faz os erros e não consegue acertar. Ele sempre se justifica, por um lado da palavra, que ele está certo. Mas se ele não acertar aquilo, é como se você tira da Bíblia um J ou um tio. Então não adianta vir orar, quebrar banco, né? Desesperar, e aquele choro, e correr para a igreja, e tudo mais, uma aparência de uma santidade, quando nós ainda não chegamos até o Calvário. Nós não encontramos isso ainda. Então não é necessário fazer isso. Primeiro acerte. Ó, irmão, quando um homem ou mulher se acerta com Deus, amém? Você não tem que lhe dizer isso. Eles mesmos se envergonham dos seus pecados, da coisa que você falou, puxa, eu não sabia. E às vezes até coisa boa que você fala, alguém entende mal, você fica chateado, você fica envergonhado, eu não deveria ter dito aquilo. E às vezes não era coisa errada, era coisa ruim. Mas a pessoa não gostou. Principalmente quando ele pensa que você sabe de alguma coisa dela. Então, fica difícil, né, irmãos? Mas o profeta diz que fica um demônio, um espírito ali, e ele não sai quando as pessoas não acertam. Amém? Aí o profeta diz assim, vá diante de Deus sob o sangue, confessando os seus erros, reclame e acerte isto, diga, ajuda-me. Isso, se você precisa acertar com alguém, não tem força para isso, que nós já falamos, primeiro acerta com alguém, mas se vai para Deus, Senhor, me dê força para acertar com o meu irmão, me dê força para acertar com a minha irmã, me dê força para acertar com o meu vizinho. Mas não é crente, mas se você errou contra o seu vizinho, você tem que acertar. Amém? Você errou contra o seu patrão, roubou a hora do seu patrão, você tem que acertar isso. Se você mentiu a propósito, não, irmãos, o cristão não vive dessas coisas. O cristão quer sempre estar certo com Deus. Amém? E todas as vezes acerte com total perfeição, perfeito assim. Quer dizer, é completo a coisa. Vai acertar, tem que ser inteiro. Não é ficar por rodeio. Eu acerto isso aqui, você me desculpa daquilo, mas conta o que você fez. Talvez pega o resumão ali e vai lá, pensa que vai tapear Deus. Você tapeia o seu irmão, a sua irmã. Esses choros falsos que existem, depois as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Isso não é certo, irmãos. Nós precisamos realmente confessar de corpo, alma e espírito. Amém? Então o profeta diz, há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. Você pode fazer isto em sua própria vida, um acerto de contas. Você sabe que chega no fim do mês, você tem que ver se o dinheiro vai dar, recebeu? Para pagar água, pagar luz, pagar isso, comprar o leite da criança, a comida, né, para sua casa. Você tem que fazer o balanceio, não tem?
Às vezes, se você vai notar, puxa, eu comprei aquilo lá, aquilo foi supérfluo, eu não precisava daquilo. E justamente aquele dinheiro vai faltar para o fim do mês. Nossa, não devia ter feito aquilo, eu já tinha isso em casa. Aqui dava para usar aquilo um pouco mais. Então o profeta disse que nós precisamos fazer um acerto de contas. E às vezes vê porque você não está sendo abençoado. Porque você trabalha e caminha para trás. Vive sempre doente, sempre enfermo, irmãos. Faça um exame introspectivo, um acerto com Deus. Veja, Senhor, o que é que está errado nisso? Se for uma prova, dê glória a Deus. Mas se for acerto, vá, acerte isto. Você sempre vai vir assim. Amém? Se não houver um acerto, né? Mas eu creio que Deus nos ajuda nesta hora. Graças a Deus, né? Então, aí o profeta fala, acerte tudo. O profeta diz, somente pegue essa pequena promessa de Deus. Qual a promessa? Se pecar, diz aqui, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado. Só que esse advogado, ele é honesto, viu? Ele advoga a causa certa, justa. Não é isso por aí que você dá dinheiro na mão dele, ele forja lá algo, né? Muda o quadro do crime e tudo mais para a pessoa não adquirir, né, o resultado daquilo corretamente. Então eles pervertem aquilo. Chegam primeiro, muitos até mudam a cena do crime para que os parentes, as pessoas que partiu, né, que é alguém que morreu, sobre um acidente, algo mais assim, eles não conseguem, então, nem nada de acerto daquilo, né? Mas o nosso Deus é justo, amém? Então, ele é fiel e justo, é um advogado para com o Pai, Jesus Cristo é justo. O justo, sempre justo. Não importa o que falaram dele, continua justo. E assim nós devemos continuar, amém? Então o profeta continua aqui, se há algo errado em sua vida, é gostoso ler a mensagem, porque o profeta está dizendo. Quer ver, você fala, parece que entra aqui, sai aqui, mas é o profeta falando, aí é a pessoa que vai pôr na balança, né? Eu também, qualquer um de nós. Eu estou pregando para mim, falando para mim também. Se há algo errado em sua vida, e se essa pessoa está aqui, e quem você ofendeu, vá até ela agora e acerte isso. Na ceia, nós sempre, às vezes eu esqueço, mas sempre dou 1 minuto para que o irmão tiver algo contra alguém, né? A Bíblia esperar uns pelos outros, para ser um acerto. Até digo, se a pessoa não está aqui, você sabe se acertar, você não vai deixar de tomar a ceia por causa disso. Mas na primeira ocasião, o senhor corre lá e acerta com a pessoa. Tomar ceia é coisa séria. Amém? Mas nós estamos aqui para orar, né? Eu disse, acerte-se, irmão, porque você irá seguir. E foi exatamente então, aqui está um tempo, né? Irmão Brana diz aqui numa mensagem, não vou continuar lendo, porque vai demorar muito, que diz assim, até mesmo se um pecador estiver ouvindo a fita, que não conheceu a Jesus, ele diz assim, pare, desliga o gravador, pare de ouvir a fita, e vá se confessar e acertar com Deus. Mas tem que tomar cuidado, irmão. Muitas vezes nós precisamos parar de ler a Bíblia, não é de ler mais, mas ver, será que você está enchendo linguiça, não está mudando a sua vida? Hoje eu li tanto capítulo, li tantas mensagens, eu vi tanto, mas o que está mudando a sua vida? Faça um exame, para um pouquinho, analise, pense, Senhor, estou te agradando. Se você é um cristão, dentro de você já está pedindo para algo mais. Você sabe que você está em falta em algum lugar. As pessoas não veem, mas você sabe, a sua mente te acusa. Mas nesta noite estamos aqui para orar, amém? Encontrar refrigério, alívio diante de Deus, né? Então, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, não só os nossos também, mas para perdão de todas as pessoas do mundo, né? Vamos começar a cantar e orar ao Senhor? Amém? Vocês estão animados para a oração? Eu sei que muitos não gostam de oração, outros não vêm porque não dá, outros não querem mesmo. Aí depois vive aí fraco nesse estado, porque não é pessoa de oração. E orar também, gente, não é só na igreja. É bom, tá? Mas nas suas casas, no trabalho, no campo. Levante um altar de oração, dirigindo seu carro ali. Toma cuidado para não bater seu carro. Mas levante um espírito ali, ou em voz alta, glorifique a Deus. E Deus nem mesmo permitirá que te aconteça nada, né? Quando você está na vontade de Deus. Amém?